Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, pastora Dani Rezende. Pastor Douglas Jacome, mais uma vez ao vivo aqui da casa da pastora Dani para vocês. Mais essa live que tem como tema para onde foi Jesus nos 3 dias em que esteve morto. Para onde você acha, pastora Dani? Ele fez umas caminhadas. Foi, não foi? Tem gente que acha que Jesus foi para o céu. Tem gente que acha que Jesus foi para o inferno. Tem gente que acha que Jesus não foi para lugar nenhum, entendeu? Ficou lá na sepultura lá e só. E aí eu tenho algo para dizer para vocês. Jesus não foi para o céu. Então você não, quando morrer, você também não vai direto para o céu. E nós vamos explicar isso aqui direitinho, viu? Precisamos explicar isso direitinho para que vocês entendam. E por que, pastora Dani? Por que saber para onde é que Jesus foi? Porque é o entendimento que nós vamos ter como que nós conseguimos o direito à ressurreição também. Muito bem. Então nós vamos falar sobre o conceito de Hades, Seol, inferno. Vamos falar por que Jesus morreu, para onde ele foi, qual era o objetivo dele. Vamos falar do paraíso, vamos falar do seio de Abraão, da Nova Jerusalém e a chave da vida e da morte. Então nós vamos falar nessa live de tudo isso. Né? E nós vamos dizer onde fica cada coisa, porque fica cada um no seu quadrado. E eu tenho uma pergunta para eles, principalmente, pastora. Jesus teria morrido na sexta-feira, né, e ficou 3 dias e 3 noites embaixo da terra. Nós vamos ter que explicar isso para vocês. E aí, como que você entende que foram 3 dias e 3 noites, sendo que nós contextualizamos de que ele morreu na sexta e ressuscitou no sábado, ou no domingo? No domingo, tem alguma coisa aí. Sexta, sábado e domingo. Deu 3 dias? Vamos tirar essa dúvida também, né, pastora Dani? Não é tão difícil de entender quando você compreende como era a contagem dos dias naquele tempo. Nós sabemos, irmãos, que a contagem para nós do dia ela começa à meia-noite. Então, quando passa da meia-noite, já começa um outro dia. Isso é a nossa contagem, Sim. A contagem nossa aqui ocidental. Mas para a contagem deles, é diferente a contagem. Eles contam dia e noite como um dia. E a virada do dia ela ocorre exatamente às 18 horas, no que é o pôr do sol, às 18 horas de um dia. Então, daquele dia, às 18 horas, já passa para o segundo dia. É assim que funciona. Então, vamos entender isso, né? Vamos entender isso. A pastora Dani vai explicar aqui com mais detalhes. Vamos lá, pastora. Eu vou ajudar. Então, ao que nós entendemos... Ele morreu que dia? Vamos lá. Ele morreu na sexta. Na sexta-feira. Por volta das 15 horas. 15 horas. Então, veja bem, ele foi traído, ou melhor, ele foi capturado às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã ele foi capturado. Que é quando ele estava lá no deserto orando e os apóstolos dormindo. Quando aconteceu a prisão de Cristo, 6 horas da manhã de que dia? Da sexta. Sexta-feira. 6 horas da manhã de sexta-feira ele foi preso, né? E meio-dia foi a crucificação dele. E a morte de Cristo ocorreu às 15 horas. Então veja bem, senhor, esse dia de sexta-feira, na contagem daquele tempo, ela começou na quinta-feira, às 18 horas, que foi quando Cristo teve a última ceia com seus apóstolos. Então a sexta-feira, na verdade, na contagem da época, ela iniciou na quinta-feira após o pôr do sol, que é às 18 horas. É assim que é a contagem para eles. Então ali foi a primeira noite, então a última ceia com os apóstolos ela ocorreu a partir de 18 horas. Ali considera a noite toda como um dia, né, como parte de um dia, e ela se estende de 6 da manhã até 18 horas de sexta-feira como o primeiro dia.
Então, Jesus morreu na Na sexta-feira. sexta-feira, No primeiro dia, ok? Vamos lá. E o que acontece? Quando deu 18 horas de sexta-feira, já passou a ser a noite do sábado. Olha só o detalhe. Então ele morreu às 15 horas do primeiro dia. E um detalhe importante é que é considerado como dia cheio. Então, não precisa passar o dia todo E para à ser noite. considerado um dia. É. Não, Por isso que eles dizem que foram 3 dias e 3 noites, né, pastor? exatamente. Porque a contagem se estende de 6 às 18 horas. Um dia. Então, quando foi 18 horas de sexta-feira, já passou a ser sábado, a noite de sábado. Então já é o quê? O segundo dia. E aí 18 horas até 6 horas da manhã, que é a noite toda, é o segundo dia, e a partir de 6 horas da manhã é o dia de sábado, ou seja, o Shabá. E ele se estende de 6 da manhã até 18 horas de sábado. Quando passa de 18 horas do sábado, já é domingo. Ou seja, já é o terceiro dia. Já é o terceiro dia. Tá bem entendido aí? Quando amanheceu, Jesus ressuscitou. E detalhe, quando ele morreu às 15 horas, ele foi sepultado já às 18 horas. Exatamente. Então, quando foi 18 horas, foi onde ocorreu, um pouco antes, né? Um pouco antes das 18 horas, de virar o dia. De virar o dia de sexta-feira para sábado, Jesus foi sepultado. Aí Jesus foi sepultado. Foi encaminhado lá para um túmulo, né? É uma espécie de caverna, né? Que nós vemos em Jerusalém hoje em dia. É uma espécie de caverna. Como foi o Lázaro, né? Sempre havia um buraco, como se fosse uma caverna, e uma pedra para fechar. Que tampava ali a entrada desse túmulo. Não é como o nosso aqui, não é né? Não é o sepultamento diferente. de hoje. Porque, tanto que a gente estava até discutindo aqui que Jesus não foi sepultado, ele não foi para debaixo da terra. Né? Ele e Lázaro. Ele foi colocado dentro desse túmulo, que é um tipo de caverna com uma pedra ali, e o corpo de Cristo foi colocado dentro desse túmulo, também envolto ali de lençóis, né? E também de um véu, né? Um véu sobre a cabeça. Então foi assim que Cristo foi colocado lenços, ali. Né? Eram lenços na cabeça. E não falam-se em lenços, não dizem quantos. O corpo dele foi envolto a lençóis e a cabeça eram cobrida coberta, oh meu Deus, era coberta com lenços. Tem uma história aí, pastora, conta aqui pra nós esse segredo aqui. Esse lençol estava dobrado ou não? Então, como é que é essa história? Eu estava até falando pro pastor, existe uma história, né, que corre aí entre as pessoas, porque era uma lenda que existia lá na época, que a pessoa, quando fosse te visitar, passasse uma noite no teu lar e ela dissesse que iria voltar, ela dobrava os lençóis. Uhum. Isso é verdade, pastor? E aí dizem, né? Dizem que Jesus dobrou, como tivesse deixado um recado. Eu voltarei. Vou voltar. Né? Mas isso aí são histórias, né, contadas, não existe nenhum relato bíblico sobre isso que confirme isso, né? E também eu não sei se realmente fazia parte da cultura do povo da época. Mas assim, é algo assim bem interessante, porque a Bíblia relata de que os lençóis estavam soltos e que os lenços que cobriam a cabeça de Jesus estavam à parte, enrolados, né? Enrolados, fala assim. Enrolados, não dobrados. Não dobrados, a tradução tá lá dizendo, né? Enrolados. Isso, não dobrados. Então assim, isso a Bíblia relata. Sim. Tanto que por isso que a gente sabe que o corpo dele estava envolto de lençóis e a cabeça de lenços.
Porque houve essa separação em algum texto bíblico de que estava a parte um ao outro. E aí surgiu essa lenda e a gente não sabe exatamente. E quem foi qual que viu isso? Né? Foi Pedro. Pedro e um outro apóstolo, quando entraram ali, eles viram esse túmulo, né, vazio. A porta, ou melhor, a pedra removida. A pedra removida. E só encontraram os lençóis e os véus por ali, né, pelo chão, enfim, né, estavam todos ali. Essa foi a cena que Pedro viu quando ele entrou, quando ele se deparou ali. Foi isso, viu? Então entenda bem. E aí é onde a gente volta ao tema. Para onde foi Jesus então, quando esteve morto? Só recapitulando, hein? Vamos ver se foi 3 dias. Então ele morre na sexta-feira. Passa o dia de sábado e ele é ressuscitado no domingo. E considerado para fins de contagem os 3 dias, ainda que não tenha sido o dia todo. Tá bom, gente? Então tá aí, tá explicado. Realmente foram 3 dias e 3 noites que Cristo esteve morto. Tá? Mas a grande questão é: por que Jesus morreu? E para onde ele foi? E o que ele fez? Veja bem, olha. E por que ele fez? Olha só, muito bem. Porque ele morreu, nós sabemos todos, para a nossa salvação. Mas ele tinha uma missão específica. Sim, cumprir a lei dos profetas. A missão dele não era tão e simplesmente aqui na terra. Ele tinha uma outra missão, fora do corpo. Né? Então, para nós entendermos isso, compreendam bem, meus irmãos. A Bíblia relata e há confirmações de que nós, seres humanos, somos compostos de uma tricotomia. Vamos dizer assim, né? Tricotômicos. Nós temos o nosso corpo, nós temos o nosso espírito e nós temos a alma humana. Isso. Ok? O nosso corpo físico é a matéria. Para nós podermos subsistir aqui neste mundo material, nós precisamos dessa matéria. Né? O nosso espírito foi dado por Deus quando Ele soprou nas narinas de Adão e nos concedeu o fôlego de vida. Né? Porque quando nós fomos ali formados, Deus viu que faltava algo. Faltava vida para aquele corpo. E aí ele soprou nas narinas e deu de si. Ou seja, ele concedeu ao homem o direito de viver. O fôlego de vida. Ou seja, o fôlego de vida. O Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, o que acontece, pastora? Volta para ele. Esse Espírito de Deus volta, porque foi dado por Deus. Então esse Espírito volta. Então o que é que fica se não tem mais corpo? Não e há o Espírito mais matéria. Não é mais matéria. Se o Espírito volta para Deus, o que é que sobrou aí nessa história? A alma. E para onde vai a alma? E para onde vai essa alma? É para isso que nós estamos aqui, com esse entendimento. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então ficou bem claro essa situação dos 3 dias e 3 noites que o Senhor Jesus esteve morto. E agora vamos partir para um outro conceito bem interessante, mas vai acompanhando, porque ainda tem muita história pela frente ainda. Porque a gente ainda vai contar aonde foi o Espírito de Jesus, para onde foi a alma de Jesus, a matéria a gente sabe onde ficou. A matéria a gente sabe. Né? Então, vamos entender essa questão. E o que ele fez nesses 3 dias em que esteve morto. É verdade. Mas, vejam bem, temos alguns relatos de que Jesus foi para o céu. Outros relatos dizem que ele foi para o inferno. Mas nós vamos ler... Não para o inferno, que ele foi ao inferno. Mas nós vamos ler aqui um versículo bíblico para tentar entender essa história direito. Que e nós vamos foi explicar. E nós vamos explicar. O que você acha, pastor? Eu acho que ele foi para o inferno. Eu também acho que ele foi ao inferno. Ao inferno. Muito bem. E você? Você acredita em quê? Você acha que ele foi para onde? Para o céu ou para o inferno? Eu acho não. Eu vou dizer para vocês que é certeza que ele foi ao inferno. Olha! Vamos ler a Bíblia?
vamos ler o que a palavra de Deus revelada aos homens diz. Então, 1 Pedro 3, 18 a 20. Eu vou ler para vocês aqui para facilitar, porque a gente já deixou marcado aqui, tá? Porque da outra vez a gente deixou marcado, mas a referência deu erro. A gente sabia onde estava e no momento não nos encontramos. No momento não encontramos. Então vamos lá, vamos à leitura. 1 Pedro 3, 18 a 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Olha, por que Jesus padeceu? Por que Jesus morreu? Para proporcionar a nós o direito de ir até Deus. De ir ao Pai. Né? E por isso ele se fez carne, por isso ele se fez de injusto. Um justo se fez de injusto. Sofreu nossas dores. Sofreu, padeceu mesmo sobre a cruz, verteu ali o seu sangue, derramou o seu sangue. Para quê? Porque na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Foi isso que Deus fez. Então tá lá. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Né? É a história, o relato bíblico de Noé, e que é traduzido aqui rapidamente nesse texto de 1 Pedro. Mas me chama a atenção aí, pastora, o versículo 19, que diz que no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos em prisão e onde eles estavam? E essa palavra pregou? Quer dizer que Jesus morreu para ir pregar o evangelho? Lá para esses espíritos aprisionados? Para os mortos? Porque eu sempre que confusão. Porque eu Vamos sempre, clarear isso, hein? Eu sempre aprendi que os mortos, a partir do momento que você morre, o seu espírito volta para Deus, que foi Ele que nos deu o fôlego de vida. A minha matéria acabou. Eu não existo. Fica a alma em algum lugar aí. Sim, a alma vai para um lugar. Só que a palavra nos diz que os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. Vejam bem, é algo determinado. Ele usa o absoluto e o nada. Ou seja, não existe consciência. E aí, se eu não existo, eu não sou consciente, eu vou ouvir algo, eu vou entender algo, eu vou receber algo, porque aí a palavra está dizendo assim, que Jesus foi lá e pregou para aqueles espíritos que estavam presos. Vamos ler 1 Pedro 4,6, acho que vai clarear, hein? Porque por isso foi pregado o Evangelho, também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Não, mas espera aí. Isso aí é outro contexto. Vamos explicar direito. Isso aí é outro contexto. Então, nós não podemos confundir um momento com o outro. Perfeitamente. Aqui nós estamos falando onde esteve Jesus nos 3 dias que estava morto, por onde andou, o que ele fez. E aqui nesse contexto, ele está, na verdade, só se referindo ou tentando dizer de que Deus, ou melhor, de que Jesus foi à mansão dos mortos para pregar o evangelho para os mortos. Gente, é incoerente. Mas aí não lá no outro texto, ele está falando que o evangelho tem como que é? Esse último que você leu? O evangelho também, que é pregado também aos mortos. Só que nessa parte de Pedro, ele não está naquele momento
de que Jesus desceu Olha só. a mansões dos mortos. O que a pastora Dani está explicando aqui é o seguinte: muito cuidado na leitura bíblica e para pegar o texto e colocar no tempo correto. Sim, porque a nossa Bíblia não é como um livro de conto de histórias, que você lê início, meio e fim. Um texto de Gênesis é argumentado, você lê a história de Gênesis e aí você encontra o fundamento daquilo que foi dito em Gênesis em outro livro. O Novo Testamento com o Antigo Testamento, um explica o outro. É o cumprimento. Tá? O Novo Testamento é o cumprimento de tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento. Né? Com o advento de Cristo, ele cumpriu toda a lei e os profetas. E com isso ele teve o direito da ressurreição. Por esse cumprimento. Sim. Mas vamos lá, vamos voltar ao texto aqui. Sim, porque a Bíblia, um texto explica o outro. E aí, para a gente ter um entendimento do que está falando, até mesmo que são coisas e textos parecidos, mas são referências diferentes e são conclusões diferentes também. Porque na hora que fala que Jesus desceu para pregar para os espíritos que estavam presos, né? E aí depois fala que o evangelho tem que ser pregado também aos mortos. Nessa parte onde nós lemos lá em Pedro, né, que o evangelho tem que ser pregado também aos mortos, são as pessoas mortas-vivas. Zumbi, né, pastor? Com certeza. Tá. Que não conhecem a palavra. Exato. Estão vivos, contudo mortos, porque não conhecem a verdade. Exato. Então é um contexto figurado. Não podemos confundir ou tentar levar esses dois textos para a situação que Cristo teve que passar após a sua morte. Entenderam bem? Então esses dois textos, na verdade, estão deslocados. Mas aqueles que acreditam que Jesus desceu à mansão dos mortos para evangelizar os mortos, eles usam esses dois textos para confirmar para afirmar o que eles estão dizendo. E não é verdade, porque o contexto desses versículos bíblicos estão completamente fora do entendimento desse momento em que Cristo teve que descer, teve que ir a algum lugar para uma missão específica. E nós vamos entender aqui o que significa esse Hades, o que significa esse Seol, o que significa esse inferno. Você acredita que existe inferno? Olha aí, você acredita que existe inferno? E o que é o inferno? Ou o inferno é aqui na Terra? O que é o inferno para você? Ou o que é o inferno para você? Vejam bem, espíritos aprisionados. Quem são esses espíritos aprisionados? A essência do homem, no seu natural, ele não é espiritual. A essência do homem é material. Mas a essência dos anjos é espiritual. Eles são espírito, assim como Deus é espírito. E a Bíblia afirma isso categoricamente. Deus é espírito, portanto convém que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os anjos são espíritos. Então, esses espíritos aprisionados se referem aos anjos. Agora, que anjos são esses? Que anjos são esses, pastor? Esses anjos aprisionados? Os sentinelas. Sentinelas? Sim. De quê? Quem são esses sentinelas, pastor Dani? Quando Satanás e seus demônios foram expulsos do céu, Deus se preocupou com a humanidade, com a criatura, com a criação. E aí colocou anjos sentinelas para cuidar do homem aqui na terra. Eles ficavam em um local, e eu posso contextualizar que seria em algum batente das nuvens, nos espiando, nos guardando.
Como sentinelas. Como sentinelas, como os mesmo, guardiões, mesmo. guardiões dos céus. E ali eles se corromperam com os homens e por castigo Deus os aprisionou. Então eles estão presos nessas regiões celestiais por conta dessa corrupção que eles praticaram contra os homens. Tá, mas espera aí, pastor. Opa! Vamos contar uma historinha. Vamos lá. Olha só. Porque caiu a Bíblia aqui, a pastora está indo buscar, mas agora já voltou. Olha só. Por que a gente está falando desses anjos sentinelas? Aí estamos falando dos aprisionados, né? E falamos do inferno. O que aconteceu nessa história toda? Porque a gente está remetendo isso, o início lá onde Lúcifer se rebelou junto com alguns anjos e foram expulsos dos céus. E a gente trouxe essa história de sentinelas para vocês. Porque quando ocorreu esse fato, e a gente sabe muito bem sobre a primeira destruição da humanidade. Que é o dilúvio. Entenderam? Que é o dilúvio. Porque todos nós, a grande maioria acha que sempre o homem, o pecado veio do homem o homem que foi culpado. E o homem que foi culpado de tudo. Por que Deus destruiu o mundo naquela época? Né? Ele destruiu o mundo, a gente fala, não é o planeta, não sei o que, o mundo são as pessoas. Por que Deus destruiu? Aí a gente, porque já fedia as narinas dele, Sodoma e Gomorra tava podre, só existia corrupção, maldade, né? E aí a gente acha que isso surgiu do homem. E não foi. E não foi isso. Lembra que o pastor começou a contar aqui? Os sentinelas estavam lá, espiaram e se corromperam. Com os homens. Com os homens. É aquela história. Os anjos espiaram as mulheres, tiveram desejo pelas mulheres, encantaram as mulheres e se copularam. E onde nasceu os gigantes na terra. Na terra. Os Néfilins. Néfilins. Eu acho que o nome é esse, né? Não, é uma silabada. Ou você fala Néfilins ou Néfilins. É correto os dois. Muito bem. Quando Deus soube pelos outros anjos, Gabriel, Aziel, Ariel, Rafael, e aí eles viram que os anjos, os sentinelas, quando se corromperam e se copularam com a humanidade, com a mulher, e começaram a ensinar a maldade para o homem. Muita coisa. Até a construção criação de armas. Foram eles que ensinaram. Além de outras artes. Então, assim, entendam, a primeira corrupção humana, a primeira destruição humana não foi o homem que foi culpado. Foi provocado por esses anjos sentinelas que tinham o dever de cuidar. Quando, na verdade, eles se corromperam com o homem e provocaram o dilúvio. Por isso eles foram presos. Esses sentinelas foram presos e lançados em um lugar. Sim. Qual foi o lugar? Eles foram lançados para o abismo. Para o Hades. O Hades. Na palavra é o Hades. Para o Hades. É onde eles não têm chance alguma de salvação. Eles já foram condenados. Estão presos esperando o julgamento. Sim. O Hades, para que vocês entendam, ele é uma região celestial com várias camadas. Então, é lá que é encontrado também o Geena, é lá que é encontrado o Tártaro, é lá que é encontrado o Abismo, e é lá também o seio de que é encontrado o seio de Abraão. Vocês já ouviram a história de morreu e está no seio de Abraão?
Lembra-se da parábola de Lázaro e do rico? Pois é. E lá fala dessa questão do seio de Abraão. O seio de Abraão, nós vamos falar daqui a pouco, né? Então, já vai se ambientando com essa situação, porque nós vamos chegar ao momento de dizer onde Cristo foi, onde ele esteve e o porquê que ele foi até esse local e qual era o objetivo dele. E isso tudo a gente vem a entender que ali estão tudo lado a lado, nas regiões baixas, né? Nas moradas inferiores e estão na beira de um abismo. Estão ali, ó, bem próximo. E bem próximo. Tanto que a gente leu um texto de que, eu não recordo onde, que o rico consegue ver de onde ele está Lázaro e Abraão. Exatamente. O local onde, nessa parábola de Lázaro e o rico, o local onde o rico estava, ele conseguia observar esse seio de Abraão, esse outro local. No entanto, eles não podiam passar de um lugar para outro. Né? E todas as almas, até antes da morte de Cristo, todas as almas que morreram iam para um lugar. Né? Para o seio de Abraão. E era esse o lugar, o seio de Abraão. E onde é que ficava esse seio de Abraão? No Hades. Numa das regiões do Hades. Era isso, pastora? Isso, porque lá a gente contextualizou de que fosse coisas de cada um no seu compartimento, né? Aí a gente até brincou, porque quando morre, cada um vai pro seu quadrado. Cada um vai pro seu quadradinho, viu? Cada um vai ser pro seu quadrado. Gena, o Hades, o abismo, o Tártaro e o seio de Abraão. Então, mas assim, quando eu comentei e o pastor explicou sobre a questão de que o rico observava tudo, isso não aconteceu. Isso aí foi só algo retratado simbolicamente para nos afirmar que fica cada um lado a lado. E que existe esse espaço, ou seja, que existe essa região celestial preparada para essas coisas. Isso. Porque lembre-se, os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. Ou seja, morreu, até o julgamento, meu irmão, tu veio da terra, tu veio do pó, ao pó tu voltará, não existe mais. Aí é aquilo que a gente falou, matéria, alma e espírito. Né? E aí agora nós vamos começar a mostrar para vocês a peregrinação de Jesus a partir do momento que ele morreu. É verdade. Fica atenta aí, porque é incrível. É incrível. Tem uma aqui em Efésios, né? Que fala assim, aquele que desceu, Efésios 4:10, tá, irmãos? Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, aquele que desceu, se ele desceu, ele veio de onde? De cima, gente, por favor. Então, aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Sim, então vamos lá. No momento que Jesus estava ali na cruz com os dois ladrões, e aí no momento que Jesus, que um suplicou, né, sabendo, reconhecendo que ele era o Messias e que aquele homem ali não tinha culpa nenhuma por estar ali. Ele reconheceu a culpa, falou, nós fazemos jus que estamos aqui, sendo crucificados, mas este homem é inocente. É inocente. Né? Aquele ladrão falando de Jesus. E aí o que ele pediu a Jesus? Lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. Qual foi a resposta de Jesus, pastor? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Onde é esse paraíso? Então, quer dizer que você morre e vai direto para o céu? Vai direto para o paraíso? Não, nem Jesus foi. Esse paraíso é o seio de Abraão, também chamado de terceiro céu.
Você já viu na Bíblia? Tem e na Bíblia, meu também irmão. como um entendimento memória de Deus. Nós vamos explicar isso. E é dessa maneira. Entendam bem. Jesus veio do céu, do reino celestial, ele encarnou Se fez como carne. homem, veio para a terra. Da terra ele sofreu, padeceu, e vai agora às regiões mais baixas, à mansão dos mortos, para em seguida voltar aos céus novamente. Isso. Mas aí o que ele fez quando ele esteve morto? O que ele fez? Ele cumpriu. Cumpriu o quê? Jesus não veio por acaso. Ele não veio a esta terra simplesmente de passagem. E nem só para morrer por nós. Mas, principalmente, ele veio para mudar o decreto do próprio Deus de que a humanidade estava fadada ao esquecimento. Tem até uma passagem, pastor, que a Bíblia fala que Deus se arrependeu. Se arrependeu de ter Ele feito se um homem. arrependeu de ter feito o homem. Sabe? Então lá com o profeta Isaías, houve até uma pergunta no céu, perguntou, a quem eu vou enviar? Porque eu não aguento mais. Porque todos que o próprio Deus deu a oportunidade de salvar a humanidade falharam. Todos falharam. De alguma forma. Vamos lá. Adão falhou. Adão falhou. Noé falhou. Abraão falhou. Moisés falhou. Davi falhou. Salomão falhou. Todos falharam. E aí foi quando Deus falou, eu, o verbo, me fiz de carne. E vou habitar entre os homens. E vou habitar entre os homens para dar uma nova chance à humanidade. Jesus mesmo disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E ele fez. Cumpriu. Porque assim como a morte entrou pelo homem, o primeiro Adão, a salvação também veio pelo homem, Jesus Cristo. Ele fazendo isso, ele cumprindo tudo que a lei previa e tudo que os profetas profetizaram, ele teve o direito à ressurreição. Essa é a grande questão. E você, meu irmão, minha irmã, você não vai direto para o céu. Você tem que cumprir as leis e os mandamentos de Deus. São só duas, hein? Amar a Deus. Não, são 613 mandamentos. Tá certo. 613, 603 não, mas Jesus mandamentos. Facilitou. Mas Jesus é tão misericordioso. Jesus facilitou. Jesus é um gentleman. Colocou dois, né? Aí falou assim, cumprir. cumpra pelo menos 2. Cumpra pelo menos isso. E você cumprindo a lei, você tem direito à ressurreição. Jesus, como carne, teve que cumprir a lei para ter direito à ressurreição. Mostrando para nós que é possível. É possível amar a Deus. É possível amar o próximo. É possível também se amar. Porque sem esse se amar, você não ama o seu semelhante. Então, é possível fazer isso. Sim. Será que é possível levar um tapa na cara e virar o rosto para o outro? Eu já fiz É isso. possível amar o seu inimigo? A gente faz isso. Será que é possível? Não é fácil não, vou falar um negócio. Não é fácil não. Não é fácil, mas sejamos imitadores de Cristo. Exatamente, sejamos imitadores de Cristo. Não deixemos passar. Então vamos lá. Vamos lá. Jesus morreu. Padeceu ali para cumprir o que os profetas tinham profetizado. A matéria ficou ali na cruz. E depois foi para o túmulo. Para onde foi o espírito e a alma? O fôlego de vida, como nós dissemos aqui, este volta para Deus. Volta para Deus. E a alma faz uma caminhada, ele vai para algum lugar. No caso de Cristo, ele desceu à mansão dos mortos. Essa região inferior.
E o que ele foi fazer lá? Quando diz lá que ele pregou para os mortos. Não foi porque Jesus foi lá pregar o evangelho, estava lá todo mundo precisando ouvir a palavra. Ninguém estava lá vivo para ouvir nada. Jesus foi proclamar. Porque a palavra pregar, você indo ao dicionário, eu não sei no português, mas no grego, né? Ao dicionário grego, ela nos dá esse outro entendimento. De que a palavra pregar é proclamar, é reivindicar. E tem uma outra... Até louvar, inclusive. Até louvar, exatamente. Então... Pronunciar. E anunciar. Tem todo esse entendimento. E aí é onde cabe o que Jesus foi lá fazer. Ele não foi pregar para os mortos. Não tem sentido, não faz sentido isso. Ele foi proclamar que ele venceu a morte. E que ele era o Messias. E que agora ele é o detentor da vida e da morte. Onde entra aquela parte onde todos usam aquela frase que Deus tem a chave da vida e da morte, que quando morreu desceu ao inferno e para ir buscar e resgatar essa chave. Essa chave existe? Pastor, essa chave não existe não. Tenho certeza. A chave desse mistério, sim, pode até ser. E aí, no momento que a gente fala essa frase, né, de que Jesus tem a chave da vida e da morte, aí a gente já visualiza uma chavinha ou uma chavona. Se existe essa chave, onde é que está o buraco onde coloca a chave? Para abrir essa porta. Onde é que está essa fechadura, né? Vamos dizer assim. Desculpe aí, mas onde é que está essa fechadura? É simbólica. É simbólico, como gente, muitas coisas são simbólicas, como praticamente o nosso livro de Apocalipse é simbólico. Né? Então, assim, para nos dar o entendimento de que Deus, ele é o detentor da vida, ou seja, o dono da vida e da morte, porque ele venceu a morte para poder nos dar o direito à ressurreição. Já pensou se Jesus não ressuscitasse? Então, era uma falácia, era uma mentira. Se ele não ressuscitou, como nos ressuscitaria? E Paulo nos diz que se nós não acreditarmos nisso, nós seríamos os piores dos homens. Exatamente. O pior dos homens. Então tudo que o próprio Deus se fez quando se tornou carne, foi para nos mostrar o que é possível para a gente. Se ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar desde que cumpramos a lei também. Além disso, irmão, tem um outro pensamento aí que as pessoas dizem que, pastor, é inacreditável que as pessoas colocam aí pra gente, para outras pessoas. É aquela situação de que Jesus foi para lá para pregar, dando na verdade uma segunda chance para essas pessoas, ou melhor, para esses espíritos, ou para essas almas que estavam lá ali naquele lugar de confinamento. Não, irmão, não existe esse negócio de segunda chance, não. Existe, pastora? Não, porque esse negócio de segunda chance? Se existissem, irmãos, eu não vou ser hipócrita. Desculpa. Vamos lá. Vamos entender. Eu não vou ser hipócrita. Se existisse segunda chance, as coisas... então é melhor. As coisas do mundo, irmãos, por que fala manjares do mundo? O manjar é uma coisa gostosa. Coisa saborosa, tá aí. Saborosa. As coisas do mundo, infelizmente, ela alegra a nossa carne. Sim. Então, se eu vou ter segunda chance, então eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar todos os manjares, todas as coisas do mundo. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou ter a segunda chance. Eu vou fazer o que eu quero, o que meu coração enganoso deseja. Porque se tivéssemos a segunda chance, o próprio Deus não colocaria no nosso manual, que o nosso coração é enganoso.
E aí eu ia fazer tudo o que eu queria. Quando eu morresse, quando surgisse o julgamento, Jesus é misericordioso, vai me dar nova chance, eu vou ser ressuscitado. É assim que funciona? Tá vendo? Deus perdoa enquanto você está vivo. Deus quer levar você para a Nova Jerusalém, para um lugar de descanso eterno. Né? Mas depois da morte, não há segunda chance. Essa é a questão. A sua batalha para alcançar a sua salvação e a ressurreição é aqui, ó. É aqui na terra. É aqui. Então, é totalmente distorcido essa ideia de que Jesus foi ao inferno pregar o evangelho aos mortos, para dar uma segunda chance. Então, veja bem. O que ele foi fazer lá? Aquela passagem que eu li aqui, que Jesus foi, vou até repetir aqui, vamos ver. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Na verdade, Cristo proclamou aos aprisionados, ou seja, aqueles anjos lá do dilúvio, antes os de primeiros demônios que se corromperam com os homens. E foi fazer o que lá? Proclamar a vitória. E dizer, olha, sou eu. Foi isso que Cristo foi fazer lá. Depois que ele saiu desse lugar de aprisionamento desses anjos, ele foi para um outro lugar, que é próximo. Ele foi até o seio de Abraão. Até o seio de Abraão. Porque ali estavam todos aqueles que tinham morrido antes de Cristo. Antes de Cristo vir à terra. E que estavam ali. E ele foi para lá para pregar o evangelho para eles? Não, se eles morreram acreditando em Deus e no Messias, pregar o quê? Que pregação é essa? E eles estavam mortos? E eles estavam mortos. Não, não é isso não, meus irmãos. Ele foi para lá com um propósito, tirar o seio de Abraão daquela região. E levar para a Nova Jerusalém. E o que o reino eterno. E o que é a Nova Jerusalém? E onde está a Nova Jerusalém? Irmãos, vou perguntar para vocês, a Nova Jerusalém já existe? Será que existe? Será que ela já está formada? Uma leitura mais apurada do Apocalipse, vocês vão entender a visão que o apóstolo João teve da Nova Jerusalém. Vejam bem, visão. Uma visão da Nova Jerusalém. Inclusive fala como é que seriam as ruas cravejadas ali de pedras preciosas. Não haverá mais dor, lágrima, tem aquilo tudo, aquele contexto todo de que é o paraíso. E o que é essa Nova Jerusalém? O que é essa Nova Jerusalém? E aí eu e o pastor estávamos discutindo aqui e eu falei assim, lembra daquela passagem onde os mortos não estão cônscios de nada? E aí, quem são aqueles aprisionados, né? E aí eu falei assim pro pastor, existe os que estão no esquecimento e existe os que estão na lembrança. Muito importante essa diferenciação para entendermos para onde as pessoas vão quando morrem e o que elas estão fazendo lá. Né? Será que elas têm lembrança da vida aqui? Não. E os ímpios que morrem? Será que estão lá em castigo? Como uma vez tormento, sofrendo? O tormento, como uma vez houve algo aí na televisão que demonstrou que o inferno era um lugar de sofrimento, de tormento dia e noite. Não, irmãos. Lembra que os vivos, ou melhor, os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro? E os que estão vivos serão arrebatados? E a segunda ressurreição ocorrerá 1000 anos depois do reino de Cristo, o reino milenar na terra, onde os ímpios serão ressuscitados para o julgamento.
Então é só nesse momento que eles serão ressuscitados. E para quê? Para serem julgados e condenados. E aí sim eles serão lançados no abismo do esquecimento eterno. Esse é o fim. E aí quando eu falei que uns estão no esquecimento e outros na lembrança, é justamente para que nós entendamos que não existe consciência lá de nada. A matéria acabou, os três, né, se separaram, né? A matéria acabou, o espírito voltou para Deus e a alma está ali esperando o julgamento. Está ali esperando o julgamento. E a alma ali, ela não está viva, porque para ela estar viva, ela precisa do espírito. E o espírito está onde? Com Deus. Com Deus. A lembrança que eu falei. Está com Deus porque está na lembrança. Cada espírito está na lembrança de Deus. Os que estão em esquecimento são os que já estão só esperando o julgamento sem chance. Sem chance nenhuma. Que são... Não haverá chance mais para eles. Que são os que já, vamos dizer entre aspas, que já estão condenados, né? Ainda não, porque não passaram por tribunal branco, hein? Mas estão só aguardando um momento para esse julgamento. É só isso. Mas lembra da Nova Jerusalém? Eu queria falar uma coisa para você aqui. Lembra do primeiro livro da Bíblia, Gênesis? Lá diz, no seu primeiro versículo, diz assim, pastora: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. E lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, diz assim: e será formado um novo céu e a nova terra. Você entende o que entendeu agora? Tá o falando? Que era no princípio, agora lá em Apocalipse será um novo céu e a nova terra. Por quê? São exatamente a mesma essência. Então volta à origem de quando Deus criou todas as coisas. Então a Nova Jerusalém, ou o novo céu e a nova terra, é exatamente quando no princípio, quando Deus criou todas as coisas. Tá. Que coisa linda. Vamos entender isso aí. No princípio Deus criou o céu e a terra. Não havia separação. É igual quando você vai a primeira vez ver o mar. Eu tava falando isso. A primeira vez que você vê o mar e você vê aquela coisa linda, você fica deslumbrado. E aí você não consegue separar céu e mar. Foi assim que Deus criou o céu e a terra. Não havia separação porque o pecado não tinha entrado ainda. Não, ali era o momento da criação. Não existia pecado ali. Aí a partir do momento que entrou o pecado, que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, houve a divisão e se colocou um véu. Houve a divisão. Os reinos celestes não poderiam estar junto com a terra, porque a terra estava corrompida. Isso aí, houve esse rompimento. E aí foi necessário esse invólucro, ou seja, essa matéria, para adquirir, para absorver o ser de luz que era Adão no Jardim do Éden. Isso. E aí depois veio Cristo crucificado por nós, rasgou esse véu para nos dar chance a ter contato com Deus, com o Pai. E aí, quando fala que Jesus foi lá, buscou o seio de Abraão. Meu Deus, caiu aqui. Nós estamos aqui, de repente o celular caiu, mas nós estamos voltando aqui. Pode continuar, parceira. Agora eu consegui colocar. Ai, meu Deus do céu. E aí vamos voltar aqui. Opa. Ao vivo é sempre assim. E aí, quando Jesus levou a Nova Jerusalém, o seio de Abraão para Nova Jerusalém, e aí quando o pastor falou que vai haver um novo, né? O que você falou? Um novo céu? Um novo céu e uma nova terra. E uma nova terra. Isso nos diz
que quando tudo isso passar, houver o julgamento, houver a ressurreição, tudo voltará como o princípio da criação. Exatamente. Tudo voltará a ser como era antes. Esse novo céu e essa nova terra são a origem da criação de Deus para a humanidade. Ou para toda a criação, né, na verdade, né? Não só para a humanidade, mas para toda a criação. Porque a criação não é só a humanidade. A criação é tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Né? Inclusive os anjos e todas as coisas que Deus criou. É isso que quer dizer. Só voltando aqui, esse paraíso é o também chamado de seio de Abraão e também é o mesmo chamado de terceiro céu. Está lá em 2 Coríntios 12, 2, 4. Tá? Para quem quiser, quem tem essa necessidade de verificar o que está no texto que é o bíblico. Certo, né? E olha, nós passamos aí esses dias aí estudando, viu? Para estarmos aqui com vocês, mas graças a Deus, Deus também nos iluminou, Deus nos deu entendimento, conhecimento e ferramentas para que a gente pudesse buscar tudo isso para vocês aqui, essa visão realmente dos céus. Porque no primeiro momento o pastor chegou para mim e falou assim... É verdade. Nós não vamos conseguir afirmar que isso que é de fato a realidade dos fatos do que aconteceu, porque existe N estudos, né? N entendimentos, visões, e aos quais a gente não vai citar. E existe até umas histórias assim mirabolantes. Como que é, não, pastor? tem histórias terríveis, dizendo que até os apóstolos, né, os que já morreram, estão lá pregando lá, imitando o que Cristo fez. Gente, é uma única vez, não precisa disso mais não. Por favor, para! Pregando pros mortos. Então, assim, existem umas ideias assim, e aí nos deixou confusos, né? E aí a gente falou assim, não, essa a gente vai ter que estudar, não vai ser só um diálogo, não, porque a gente não tem que buscar na palavra. A gente não vai poder direcionar nada, porque senão a gente estaria sendo... levianos até, levianos, né? Exatamente, né? Era essa palavra que eu estava querendo entender, levianos, porque assim, a gente... está trazendo algo que a gente não buscou conhecimento. Não buscou conhecimento e que não foi enfatizado pela própria palavra, porque tudo advém de Deus, então tem que ser verdade. Só temos que ter cuidado, irmãos, nas traduções das Bíblias, né? Para não nos induzir ao erro. Então, busquem realmente pesquisar sobre isso. Nós temos dicionários ótimos aí que podem proporcionar como é que fala? Clarear melhor ainda a ideia e o contexto do que os textos bíblicos têm para nos informar, né? Isso. Então, e aí juntou... Não vai, tem coisa que é muito bem clara lá, né? Aí, literal, mas tem coisas que você precisa realmente buscar um pouco mais. E aí começou, né? Ele assim, não, nós não vamos afirmar. Aí depois, quando a gente começou a estudar, e eu falei assim, não, mas eu entendo assim, eu aprendi assim, porque o meu avô me ensinou muito da Bíblia e trouxe esse momento da gente estudar junto, né? Memórias de que estavam dentro de uma caixinha esquecida, de coisas que eu tinha um conhecimento e eu não sabia. E aí juntou o meu conhecimento com o conhecimento do pastor e o que nós pesquisamos e nós trouxemos a certeza. Perfeito. E será assim todas as outras lives que vamos fazer. E as que nós já fizemos também ocorreu do mesmo jeito. Né? Sim, então, a gente juntando os nossos conhecimentos. E tudo fundamentado na palavra. Mas voltamos lá, pastor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. A Nova Jerusalém existe? Olha, ela ainda não existe. Ela ainda está na concepção da visão dada por Deus a João. Porque ela só será concluída ou só estará preparada, pronta,
quando da consumação dos tempos, ou seja, quando da vinda de Cristo para cumprir o que prevê o livro de Apocalipse de João. O Armagedon. O Armagedon, os 1000 anos em que Cristo reinará sobre a terra, junto com todos aqueles que foram e que já passaram pelo tribunal, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, os 144.000, enfim, tudo, só quando consumar tudo isso é que então nossos corpos serão transformados e habitaremos nessa nova Jerusalém, ou seja, um novo céu e uma nova terra. Tá. E o nosso corpo será como? Pastora, olha o detalhe. O nosso corpo. O corpo do homem, tá? É isso que eu estou falando. Isso. Como é que será o nosso corpo? Na Bíblia diz o nosso que corpo será seremos... ressuscitado também? É, pastor? Olha Não. só. Não? Não, porque somos matéria. Diz que viveremos como os anjos, mas não seremos anjos. Não. E nem a nossa essência será como a dos A anjos. dos anjos, porque a essência dos anjos é celestial. A nossa essência será um corpo glorificado como o de Cristo. Da mesma essência de Cristo. É assim que nós seremos transformados, né, na essência e glória do que foi o Filho unigênito, Jesus Cristo. Sim, mas se Jesus foi lá, né, nas cidades baixas, Nas regiões. nas regiões baixas, nas regiões baixas, ele foi lá, proclamou que ele era o detentor da vida, que ele venceu o mundo e a morte. Depois ele foi lá. Olha só o que Deus, ou o que Jesus fez enquanto esteve morto. Aí depois ele foi lá no seio, pegou o seio de Abraão, tirou de lá e levou para a Nova Jerusalém. Mas aí nós falamos que a Nova Jerusalém ainda não tá pronta existe, ainda. não está pronta. E quem morre hoje está indo para onde? Olha só.